O invulnerável não é algo que nunca é atingido, mas algo que nunca é ferido. Com esta marca, mostrarei a pessoa sábia. Sêneca. Quando coisas ruins acontecem. As emoções negativas surgem quando você focaliza seus desejos e aversões nas coisas erradas. Por exemplo, você fica com raiva quando não pode ter o que deseja. Você se sente triste quando perde as coisas. A única maneira de quebrar este ciclo é redirecionar sua atenção para o que você já possui e o que nunca pode ser tirado de você, sua virtude. Se você abordar a vida dessa maneira, não apenas aproveitará a resiliência emocional em um mundo em constante mudança, como também continuará a cultivar a positividade. Cultivando a resiliência emocional. Algumas coisas atingem o homem sábio, embora não derrotem. Assim a dor física, a debilidade, a perda de amigos e de filhos, a desgraça da pátria infestada pela guerra. Não nego que o sábio sinta tais incômodos, posto não ter a dureza da pedra ou do ferro. Não existe virtude que não sinta o impacto da adversidade. E daí? Recebe sim golpes, mas supera-os, curando e amenizando. As demais frivolidades, além de não afetarem, ele não necessita valer-se de vigor máximo para enfrentá-las, porque as tem na conta de fúteis, e mesmo de motivos para escárnio. Sêneca. Se você fosse perfeitamente sábio, nunca experimentaria estados mentais negativos, porque seus pensamentos sempre seriam saudáveis. O sábio, segundo os estoicos, sente suas impressões iniciais sobre algo como qualquer outra pessoa, mas faz julgamentos de valor saudáveis e, portanto, nunca sucumbe aos sentimentos de raiva, desânimo, medo ou coisas do gênero. O sábio é um ideal e, é claro, nós não somos perfeitos. Em uma carta intitulada Sobre a Raiva, Sêneca diz: o melhor plano é rejeitar imediatamente os primeiros incentivos à raiva, resistir a seus primórdios e tomar cuidado para não ser traído, pois se uma vez começar a nos levar embora, é difícil voltar a uma condição saudável. Sêneca também diz que você não pode ajustar seu pensamento do lado de fora, já que você é sua mente. Se você está com raiva, essa mentalidade já faz parte da sua mentalidade. É difícil parar, porque a raiva agora faz parte do processo que a impediria. Lembre-se de que os indiferentes são nada para você, e ninguém tirou algo de você, foi devolvido. Quando a negatividade lhe atingir, primeiro reconheça que você está saindo da harmonia com a vida. A disciplina do consentimento o ajudará a prestar atenção aos seus pensamentos e eliminar qualquer coisa que não lhe sirva mais. Se um evento lhe trouxer sentimentos negativos, você poderá dizer: você é apenas uma aparência, e voltará sua mente a um estado mais pacífico. Você pode aceitar o desafio de se dar um espaço para pensar com mais clareza. Há pessoas que se incomodam de não vencerem uma discussão, mas o mais importante é valorizar a forma como é conduzida a conversa do que a forma como ela termina. Você disse o que queria dizer, deu às pessoas a chance de entender o seu ponto de vista, ouviu todos os outros com atenção sincera. Se tiver feito essas coisas, então você fez o seu melhor. Se alguém tenta te menosprezar, deturpar seu ponto de vista ou exigir a atenção que você não lhes deve, mal se importe. Esteja contente e todo o resto é problema de outra pessoa. A mudança é algo inevitável. Os estoicos nos dizem que tudo deve mudar, ou nada de novo entra na nossa vida. Eles consideram que as pessoas tolas sempre ficam chocadas com a mudança. A mudança está em toda parte. Sêneca diz para você não ceder diante dos desafios, e também para não esperar que tempos fáceis durem para sempre. Você deve permanecer em harmonia, não importa os altos e baixos da vida. Emoções negativas. Os estoicos se referem aos estados mentais negativos como paixões. Eles consideram as paixões como doenças da mente, que precisam ser curadas. As paixões na linguagem estoica são estados mentais baseados em juízos de valor equivocados. As paixões estão fora da harmonia com a vida. Por exemplo, você sente medo porque deseja evitar algo, mas o estoicismo diz que esse algo é indiferente e não vale a pena temer. Paixões são sempre erros. Os estoicos listam 4 paixões principais: o medo, o apetite, o prazer e a angústia. Medo. O medo é a expectativa de um mal que está por vir, um encolhimento da mente. Alguns dos sentimentos que fluem do medo são terror, hesitação, vergonha, choque, pânico e angústia. O medo é focado no futuro, mas focado nas coisas erradas. O oposto do medo é a boa paixão, a cautela, e o antídoto para o medo é a prática consistente da disciplina do desejo, e também da dicotomia do controle. Todos os medos são construídos em torno de indiferentes,
Se você aprender a ver as coisas indiferentes como fora do seu controle, ficará livre de temer tais coisas. Apetite. O apetite é um desejo irracional de um bem esperado. É focado no futuro. O desejo, o ódio, a luxúria, a ira, a raiva caem sobre essa paixão. O apetite é sobre a insatisfação com o mundo e uma tentativa de consertar esse sentimento com coisas indiferentes. Você vence o apetite, o gêmeo do medo, com a aplicação da disciplina do desejo. Se você aprender a desejar apenas suas próprias ações virtuosas na vida, não terá um apetite avassalador por coisas indiferentes. Prazer. O prazer é uma exaltação equivocada sobre algo que parece ser bom no aqui e agora. Isso inclui alegrar-se com a infelicidade dos outros, a satisfação própria e a alegria extravagante, que os estoicos chamam de dissolução da virtude. O oposto do prazer é a alegria, o estado de espírito que encontra positividade apesar da impermanência das coisas. Marco Aurélio certa vez disse: mas quanto ao que qualquer pessoa deve dizer ou pensar sobre ele ou fazer contra ele, ele nunca sequer pensa nisso. Contente-se com essas duas coisas, com agir com justiça no que faz agora e estar satisfeito com o que agora lhe é designado. Mas deixe de lado todas as ocupações perturbadoras e agitadas, e nada mais deseje senão cumprir o curso correto da vida. Angústia. Angústia é uma contração irracional da mente para longe de algo já presente. Malícia, inveja, ciúme, piedade, tristeza, preocupação, aborrecimento e irritação, todos se originam da aflição. Angústia não tem paixão oposta. Superar a aflição é permitir espaço para que todas as outras boas paixões prosperem. O que é tão insuportável neste momento? Não se perturbe pensando em toda a sua vida. Não deixe que os seus pensamentos abracem de uma vez todas as várias aflições que você pode esperar que aconteçam a si mesmo. Mas em todas as ocasiões pergunta-se: o que há nisto que é intolerável e de impossível? Pois você terá vergonha de o confessar. No primeiro lugar, lembre-se que nem o futuro nem o passado o aflige, mas apenas o presente. Mas isto é resumido a muito pouco, se você apenas circunscrevê-lo e proteger sua mente se for inapto a resistir até mesmo a isso. Marco Aurélio. Muito do peso emocional de um evento vem de sua imaginação. Doença física, tristeza, ansiedade, todas essas coisas podem parecer que nunca vão embora. Você pode dizer: eu sempre me sentirei assim. Isso não é verdade, mas pode parecer verdade. Marco Aurélio disse a si mesmo para limitar seus problemas ao presente. Ele olhou no exato momento em que estava e se perguntou: isso é realmente insuportável? É este o momento que vai me abalar? A resposta sempre foi não. Aqui e agora representa um momento muito pequeno se comparado com o futuro, que é imenso e incompreensível. Visualização negativa. É precisamente em tempos despreocupados que a alma deve endurecer-se de antemão para ocasiões de maior estresse, e é enquanto a fortuna é amável que se deve fortalecer contra a violência. Em dias de paz, o soldado executa manobras, lança obras de terraplanagem sem inimigo à vista e se exercita, a fim de se tornar indiferente à labuta inevitável. Se você não quer que um homem recue quando a crise chegar, treine-o antes que ela chegue. Tal é o curso que esses homens seguiam, que em sua imitação de pobreza, quase todos os meses chegavam quase à miséria, de forma que eles nunca recuarão do que ensaiaram com tanta frequência. Sêneca. Os estoicos acreditavam que você deveria ensaiar, isto é, imaginar, os grandes desafios da vida. Eles usaram técnicas de visualização para se preparar para as inevitáveis mudanças que viriam, na esperança de que, quando o verdadeiro desafio chegasse, continuassem vivendo em harmonia. Quais são os desafios que o abalaria? Uma doença terminal? Um ente querido morrendo? Você já entende que para os estoicos essas coisas são indiferentes, pois não podem abalar sua virtude. Ainda assim, os estoicos eram humanos e sabiam que esses eventos o atingiam. Portanto, eles desenvolveram o hábito de se orientar mentalmente nos piores desafios, para que pudessem praticar uma perspectiva estoica e lutar com quaisquer julgamentos de valor impróprios que surgissem. Aceitando menos. Sêneca pedia aos estoicos que tirassem um tempo para se privarem das coisas boas. Como romano rico e influente, essa prática teve como objetivo lembrá-lo de que os bens são indiferentes, e se forem tirados dele, ele deveria permanecer contente. Por alguns dias ou semanas, Sêneca ficava em um quarto mal mobiliado, deitava-se em um tapete duro e comia alimentos leves e básicos, e meditava se a boa vida vinha de coisas externas ou dele mesmo. Você pode adaptar essas práticas à sua própria vida.
O que você pode deixar de fazer ou ter por um tempo queria ajudá-lo a ver o seu eu virtuoso como independente de suas posses. Eu sabia que eu era mortal. Quando você lê os estoicos, descobre que a morte aparece muito. Afinal, ninguém pode escapar da morte. Os estoicos achavam que aceitar esse fato era essencial para o filósofo. Caso contrário, o medo da morte afastaria muitas das nossas ações da sabedoria. Sócrates e Catão, ambos considerados heróis estoicos, preferiram morrer ao invés de viver uma vida menos virtuosa. Para você, a visualização negativa de sua própria morte pode ajudá-la a aceitar que a própria vida é uma indiferença. Epiteto recomenda que você diga: "Eu sabia que eu era mortal", ao contemplar a sua morte. Ele diz que você não deve se surpreender com a morte, porque é inevitável. A morte também não depende de você, está fora do seu controle. É um indiferente. Como parte da harmonia da natureza, devemos aceitar a morte como um fato.